Damn Reincarnation, capítulo 264, Jagon, 4. Broom! O subsolo tremeu com uma série de vibrações repetidas que sacudiram o espaço. Assustada, Ramira rapidamente se enrolou em uma bola e soltou um grito de surpresa quando a poeira começou a cair em cascata do teto. Com as duas mãos firmemente em volta da cabeça, ela esperou ansiosamente que os tremores diminuíssem. Mesmo que o teto desabasse e enterrasse Ramira no subsolo, ela não morreria. Tal coisa obviamente mataria humanos, e os demônios normais também seriam enterrados vivos. Mas Ramira era um dragão. Ela poderia escapar facilmente se cancelasse a transformação polimórfica e voltasse à sua aparência normal. Naturalmente, escapar voltando à sua forma original seria uma abordagem extremamente tola e ignorante. Além disso, embora fosse impossível para ela usar feitiços dracônicos complicados quando era filhote, escapar do subsolo com magia era algo que não deveria representar nenhuma dificuldade para ela. No entanto, a ideia de escapar nunca ocorreu a Ramira. Ela foi consumida pelo medo das reverberações que sentia e do som da guerra vindo de cima. Tais pensamentos a deixaram incapaz de pensar com clareza ou elaborar um plano de fuga, simplesmente enchendo sua mente de pavor. Os sentidos já sensíveis dela permitiram-lhe ter plena consciência dos acontecimentos acima do solo, mesmo à distância. Em particular, como dragão, Ramira era especialmente sensível ao temperamento de mana único em diferentes existências. Isso dava a ela uma profunda consciência do que estava ao seu redor. Os 4 generais divinos já estavam mortos, e era provável que tivessem morrido sem chance de resistir. Com toda a honestidade, Ramira não sentiu absolutamente nenhuma pena dos 4 generais divinos que haviam morrido. Na verdade, achou a morte deles bastante agradável e divertida. Porém, o que realmente a assustava era a fragilidade da vida. Demorou apenas alguns segundos para os 4 generais divinos, que viveram durante séculos, perecerem, lembrando-lhe que a vida era passageira e delicada. Pai! Ramira choramingou procurando por seu pai ausente. Ela mal tinha lembranças dele. Raizakia, o dragão negro, ficou gravado na mente de Ramira mais como o lorde do castelo do dragão demoníaco do que como uma figura paterna. Ramira não passou tempo suficiente com o pai para formar outras ideias sobre ele. Mesmo assim, ela procurou desesperadamente seu pai, o dragão negro. No momento do nascimento de Ramira, o dragão negro colocou um fragmento de seu coração de dragão dentro da testa de sua filha. Ele fez isso para garantir que ela permanecesse em sua posse, bem como para evitar que ela resistisse quando chegasse o dia em que a forçaria a botar ovos e se tornar sua refeição. Mal sabia Ramira que as verdadeiras intenções do dragão negro estavam longe do que ela percebia. Ela acreditava que a joia vermelha em sua testa era um símbolo de afeto dele, mas na realidade era uma marca de propriedade. Ramira não pôde deixar de pensar que um desastre como este poderia ter sido evitado se o dragão negro estivesse presente. Seus pensamentos foram obscurecidos por uma sensação de saudade e desespero, enquanto ela ansiava pela proteção do dragão negro. Se ele estivesse presente, ela, a Duquesa Dragão, nunca teria sofrido uma humilhação como essa. Ramira fungou enquanto tinha tais pensamentos. Talvez, se eu desejar isso o suficiente, o dragão negro ouvirá minha voz e retornará. Parecia uma coisa muito possível no momento. Consequentemente, Ramira acariciou suavemente a joia vermelha em sua testa, fungando continuamente. A agonia que percorreu seu corpo quando o intruso atingiu impiedosamente sua joia era quase insuportável. No entanto, ao estender a mão para tocar a joia, ela descobriu que quase não sentia dor. Ó dragão negro! Se você pode ouvir minha voz, então por favor retorne ao castelo do dragão demoníaco o mais rápido possível, sussurrou Ramira. Naturalmente não houve resposta. Mesmo assim, ela continuou a orar, os dedos acariciando a joia vermelha em sua testa de maneira ritualística. Depois de um momento, se levantou com um suspiro profundo. Não foi uma onda repentina de dignidade ou coragem que a impulsionou para cima, foi simplesmente o fato dos tremores vindos de cima terem cessado. Esta senhorita não pode fugir sozinha. O olhar de Ramira desviou-se para o centro com uma sensação de desânimo.
Não era como se ela sentisse qualquer sentimento de lealdade para com o intruso que a havia derrubado, mas sabia que estava presa dentro do castelo do dragão demoníaco, enquanto o núcleo permanecesse intacto. Boom! Yeah! O subsolo tremeu com ferocidade ainda maior do que antes. Isso fez com que Ramira se enrolasse novamente e seu corpo tremesse incontrolavelmente. O intruso havia prometido voltar, mas Ramira não pôde deixar de se perguntar quando exatamente isso aconteceria. Ela sabia que ele não havia fugido, pois estava atualmente envolvido em uma batalha com a vanguarda do Conde Karad na superfície. O intruso é bastante forte, mas o inimigo deveria ser igualmente forte, ela pensou enquanto comparava os dois. Ramira estava perfeitamente ciente do fato de que a vanguarda do Conde Karad não iria parar diante de nada para matá-la, enquanto o intruso havia prometido levá-la ilesa do castelo do dragão demoníaco. Estava claro para ela que deveria ficar do lado do intruso. Ela sabia que seu pai, o dragão negro, não iria querer nada mais do que ver sua filha sobreviver, mesmo que isso significasse a queda do castelo do dragão demoníaco. Isso significa que esta senhorita não precisa ir até lá. À medida que os tremores continuavam a ressoar pelo chão, a mente ansiosa e o coração acelerado de Ramira começaram a se acalmar. Ela sabia que não podia arriscar ir para a superfície enquanto as batalhas continuavam. Era simplesmente muito perigoso. No entanto, mesmo enquanto estremecia a cada novo tremor, ela não conseguia evitar uma estranha sensação de segurança. Afinal, o próprio fato dela estar experimentando esses tremores significava que estava no subsolo, longe de qualquer perigo. Ramira sabia que estaria segura até que o caos acima da terra diminuísse, desde que permanecesse onde estava. Essa senhorita é extremamente esperta. Com sua decisão tomada, Ramira começou a recitar um encantamento dracônico. À medida que sua voz ecoava pelo espaço subterrâneo, uma barreira segura e inquebrável começou a se formar ao seu redor, envolvendo seu corpo em um casulo protetor. Ao sentir uma sensação de alívio, Ramira recostou-se numa posição mais confortável, contente em esperar a tempestade passar em relativa segurança. A floresta de lanças era uma técnica devastadora que poderia ser usada enquanto empunhava a lança demoníaca, Luentus. O usuário desta técnica poderia invocar uma floresta mortal de espinhos negros vivos para empalar seus inimigos. Além disso, esses espinhos não eram matéria vegetal comum, mas estavam imbuídos do mesmo poder demoníaco que a própria lança demoníaca, tornando-os quase impossíveis de defender. Kreak! Crack! Jagon permaneceu inabalável entre os espinhos grossos. Seu corpo se arrepiou de antecipação, enquanto os observava brotar do chão. Mesmo quando os incontáveis espinhos mortais convergiram para ele, seu pelo permaneceu afiado e inflexível, desviando seus golpes penetrantes com facilidade. Embora os espinhos fossem poderosos o suficiente para perfurar aço e pedra, as defesas de Jagon provaram ser mais do que páreo para eles, e o mantiveram ileso, redirecionando sua trajetória. Os lábios de Jagon se separaram. Jagon riu loucamente enquanto abria os braços. Crack! Em um instante, a densa floresta de lanças que cercava Jagon quebrou e ele deu um pulo. Jagon alcançou Eugene imediatamente e depois brandiu o punho. Eugene desapareceu mais uma vez, deixando Jagon diante de um espaço vazio. No entanto, este fenômeno peculiar não era novo para Jagon, porque já o havia testemunhado em diversas ocasiões. Como lutador experiente, Jagon possuía um aguçado senso de consciência e um amplo campo de visão. Também tinha os instintos de um predador, permitindo-lhe detectar até os mais leves movimentos. Com seus sentidos aguçados, Jagon podia discernir que os movimentos inexplicáveis de Eugene eram uma forma de magia, permitindo-lhe atravessar o espaço em um ritmo acelerado. Além disso, Eugene parecia ter a habilidade de pular de uma das muitas penas flutuando na área para outra, aumentando ainda mais sua evasão. Jagon sabia que não conseguiria acompanhar todas as penas flutuantes e os possíveis destinos de Eugene. No entanto, manteve a maioria delas à vista e confiou em seus sentidos aguçados, incluindo seu senso de caça único, para perseguir o cheiro de Eugene no momento de seu salto. Apesar de não ser capaz de rastrear todos os movimentos de Eugene, Jagon permaneceu na ofensiva,
e utilizou sua incrível velocidade para perseguir Eugene. Ele seguiu em direção à área geral onde Eugene poderia aparecer e ficou atento a qualquer movimento. Assim que Eugene desapareceu, Jagon entrou em ação. Whoosh! Eugene espalhou mais penas usando a proeminência. Então, quando Jagon desferiu um soco em Eugene, ele ficou de olho no salto que Eugene acabara de dar. Eugene ficou satisfeito em apenas desviar a atenção de Jagon. Afinal, ele ainda segurava Luentus, e apenas segurar a lança era suficiente para ativar a habilidade da arma. Eugene sabia que para usar a floresta de lanças em todo o seu potencial, precisava ter uma compreensão e cálculo completos do espaço ao seu redor. Felizmente, Merja o estava ajudando nesses assuntos. Porém, no calor do momento, não precisava se preocupar com essas coisas enquanto usava a proeminência. Jagon foi subitamente atacado por uma saraivada de lanças que irromperam das penas espalhadas ao seu redor. Eugene usou as penas como coordenadas para sua técnica da floresta de lanças. Isso permitiu que lanças fossem disparadas de várias direções, esmagando Jagon e fazendo-o cair no chão. Então Eugene se materializou acima de Jagon, empunhando o martelo da aniquilação no alto. A arma possuía uma força brutal, que originalmente pertencia a um rei demônio. Após os eventos no Castelo dos Leões Negros, tanto o martelo da aniquilação quanto a lança demoníaca ficaram sob o controle de Eugene, e sua fonte de poder foi substituída pela mana dele. Eugene estava atualmente substituindo a ignição pela proeminência. Seu núcleo e coração estavam em condições estáveis, mas sua mana estava completamente desenfreada, fortalecendo ainda mais o martelo da aniquilação. Ele desceu com o martelo da aniquilação. Broom? O golpe fez com que o castelo do dragão demoníaco se inclinasse para o lado. A força do martelo fez com que todo o castelo afundasse. Estava claro que um pedaço da enorme massa de terra do castelo teria desaparecido completamente se Jagon não tivesse resistido como um amortecedor no meio, absorvendo a força bruta contida no golpe. Splat! O braço de Jagon agora pingava uma corrente de sangue que jorrava como uma fonte. Ele usou os braços para bloquear o ataque de Eugene, e a quantidade de força do golpe que recebeu foi tremenda. No entanto, a visão de seu sangue era uma novidade para Jagon. Já haviam se passado centenas de anos desde que viu seu próprio sangue pela última vez. A transformação de seu pelo marrom acinzentado em um vermelho profundo foi uma visão curiosa, e ele se viu cativado por isso. Observou intrigado enquanto o sangue lentamente encharcava seu pelo. Boom! No entanto, Eugene não deixou Jagon se deleitar com esses sentimentos. Ele atacou mais uma vez com o martelo da aniquilação, destruindo completamente o braço de Jagon. Boom! Jagon cambaleou para frente com as pernas dobradas. Boom! Agora, Jagon fora completamente empurrado contra o chão, e Eugene planejou pulverizá-lo completamente. Ele atacou mais uma vez com o martelo da aniquilação, com a intenção de acabar completamente com Jagon. Cercou Jagon com suas penas também. Neste momento, nada alertou seu sentido de audição. As penas da proeminência de Eugene serviam tanto como coordenadas, quanto como olhos. Ao abrir sua única asa, seus sentidos superavam os de qualquer ser humano normal, ultrapassando até mesmo o sexto sentido. Era um novo reino de percepção, que transcendia os meros sentidos. No entanto, apesar da falta de familiaridade com essas sensações, a intuição inata e endurecida pela guerra de Eugene, nascida de uma vida inteira de treinamento, permaneceu firme e inabalável. Eugene estava intimamente familiarizado com a sensação que acompanhava o momento em que uma lâmina estava prestes a perfurar sua pele. Em seus primeiros dias e menos experientes, ele demorava a reagir ou era incapaz de acompanhar a velocidade de seus oponentes, resultando em inúmeras cicatrizes espalhadas por seu corpo. No entanto, esta era uma história de 300 anos atrás. Eugene não era mais o mesmo. Depois de inúmeras batalhas e treinamento rigoroso, seu corpo desenvolveu uma sensibilidade aguçada ao perigo, e seus reflexos foram afiados até o fio da navalha. A sensação de uma lâmina prestes a perfurar sua pele não o pegava mais desprevenido, mas sim, desencadeava uma resposta quase instintiva que lhe permitia desviar ou esquivar de ataques com eficiência mortal. De qualquer forma,
Eugene não permitiu que aquela sensação o distraísse da batalha em questão. Em vez disso, avançou com todas as suas forças, canalizando sua mana para o martelo da aniquilação, enquanto convocava um exército de lanças das penas espalhadas ao seu redor. Com um salto poderoso, ele desapareceu no espaço, deixando Jagon para trás, enfrentando os ataques da arma que choviam sobre ele. O poder negro que Eugene sentiu era incrivelmente ameaçador, mas não era estranho a ele. Foi o mesmo sentimento sinistro que sentiu 300 anos atrás. E também sentiu isso dos Nur, em Lehainjar. Jagon era conhecido em todo o país como a Besta de Ravesta, uma criatura feroz e poderosa, temida por todos que cruzavam seu caminho. A própria Ravesta era um território desolado e perigoso, lar do recluso Rei Demônio da Destruição. Jagon sempre foi um vassalo leal do Rei Demônio, a quem estava vinculado por meio de um contrato que foi transmitido por sua família por gerações. Até o pai de Jagon, Oberon, serviu ao Rei Demônio sob o mesmo acordo. Como que para servir de lembrete disso, o pelo marrom acinzentado de Jagon rapidamente ficou completamente preto. Mas não foi apenas o pelo que foi tingido de preto com poder negro. A cor de seu rosto também mudou para um tom de preto, e até seus olhos se transformaram em uma cor carmesim escura como a de sangue. Todo o poder do martelo da aniquilação caiu sobre ele. No entanto, Jagon, que estava deitado no chão, instantaneamente ficou de pé e estendeu a mão por cima da cabeça. Não houve nenhum som resultante, e nada era visível a olho nu. No entanto, uma força invisível perfurou o poder do martelo da aniquilação e o dissipou. Mesmo as numerosas lanças disparadas das penas não conseguiram penetrar a camada de poder negro revestida ao redor de Jagon. Em vez disso, uma vez que os projéteis entraram em contato com a barreira invisível, se corroeram e se espalharam como poeira. Esta era a propriedade e o poder fundamentais dos vassalos da destruição. Eugene estava familiarizado com a natureza do poder negro que Jagon utilizou. Esse poder sinistro não apenas corroeria a mente de uma pessoa, mas também destruiria qualquer coisa com a qual entrasse em contato, dissipando-a em nada. Não havia muitos vassalos do Rei Demônio da Destruição durante a era de 300 anos atrás, e nenhum deles era famoso ou especial. A razão para isso era simples. O Rei Demônio da Destruição era indiferente aos seus vassalos. Ele lhes fornecia poder, mas nada mais, nem mesmo proteção básica. Isso apesar do fato de que sua energia sinistra ameaçaria até mesmo o usuário, o vassalo. Os vassalos da destruição eram conhecidos por sua força, mas seu tempo no mundo geralmente durava pouco. As constantes batalhas e guerras que travaram afetavam seus corpos. O próprio poder que exerciam gradualmente os corroía, até que finalmente sucumbiam e morriam por autodestruição. Eugene esperava derrotar Jagon antes que ele pudesse explorar o destrutivo poder negro. Mas Jagon provou ser muito mais resistente do que Eugene havia previsto. A batalha não ocorreu de acordo com o plano de Eugene, e isso o deixou em uma posição precária. Jagon virou a cabeça. Seu rosto e boca não estavam mais à vista devido à escuridão que cobria seu corpo. No entanto, seus olhos estavam voltados para Eugene, e estavam distorcidos em um sorriso. Que maldito ultrajante, murmurou Eugene com toda a sinceridade. O fedor de sangue estava ficando mais espesso a cada segundo. Eugene entendeu a razão do fenômeno que estava testemunhando. Jagon havia se envolvido no poder negro da destruição, uma força que corroía implacavelmente seu corpo. No entanto, ele era um povo besta, então possuía uma incrível habilidade regenerativa, que estava usando para neutralizar a destruição que a energia sinistra causava em seu corpo. Apesar do ataque constante, o corpo de Jagon estava se curando em um ritmo notável, permitindo-lhe continuar lutando aparentemente sem se importar com os danos que estava sofrendo. Ainda assim, havia um limite para a incrível capacidade regenerativa de Jagon. À medida que a batalha avançasse e o poder negro da destruição continuasse a consumir seu corpo, seu poder regenerativo gradualmente se tornaria menos eficaz. Eventualmente, Jagon chegaria a um ponto sem retorno, incapaz de se curar por mais tempo. Acabaria se autodestruindo sob o peso do poder destrutivo que exercia. Mas se fosse assim tão fácil, ele não teria sido chamado de besta, observou Eugene interiormente. Além disso, não tinha intenção de travar uma batalha prolongada.
Enquanto os dois avançavam um contra o outro, nem Eugene nem Jagon pareciam ter uma vantagem clara em termos de velocidade. Jagon liberou todo o seu poder, mas não resultou em nenhum aumento explosivo em sua velocidade. No entanto, a batalha tornou-se cada vez mais desafiadora para Eugene. Jagon não estava mais lutando como um idiota apenas com o corpo nu. Ele agora estava coberto pelo poder negro da destruição, que destruía tudo com que entrava em contato. Com a ignição sendo substituída pela proeminência, Eugene foi capaz de lidar com o fardo colocado em seu corpo com relativa facilidade, graças às propriedades restauradoras do Anel de Agaroth. Embora já tivesse sido cauteloso com os ataques de Jagon antes, agora precisava ter cuidado redobrado para evitar entrar em contato com a aura sinistra que cercava Jagon também. No entanto, não era tão difícil assim. No passado, ele sabia que poderia morrer se entrasse em contato com o inimigo. Afinal, os demônios sempre foram mais fortes e astutos que os humanos. Os demônios tinham que ser mortos repetidas vezes, enquanto os humanos só receberam uma única vida. Em outras palavras, Eugene estava acostumado com esse processo. Ele escapou da jaula do poder negro que o ameaçava por todos os lados, criando um caminho para a liberdade usando as penas da proeminência. Enquanto saltava repetidas vezes, a única asa de chama roxa emitia uma luz brilhante. Boom! Eugene atingiu Jagon com o martelo da aniquilação, fazendo-o voar para trás. Então Eugene curou suas mãos esfarrapadas, enquanto guardava o martelo em seu manto. Os espinhos da lança demoníaca emergiram do nada, mantendo Jagon suspenso no ar. Naquele breve momento, Eugene soltou a lança demoníaca e tirou a lança dracônica, Carbus e o raio Pernoa. Usando as penas da proeminência equipadas com manchas pretas, Eugene disparou uma série de ataques. O espaço tremeu com a força de uma erupção quando um trovão explodiu de Pernoa, e a lança dracônica liberou um poderoso sopro. Enquanto isso, as manchas pretas choveram sobre Jagon como uma chuva de meteoros. Eugene sentiu uma sensação estranha, e parou sua barragem sem hesitação e guardou suas armas. Uma explosão de poder negro de repente cortou a barragem de mana e veio até ele. Para evitar o contato com a energia sinistra, Eugene saltou para uma pena. No entanto, escolheu saltar para um local mais próximo de Jagon, em vez de criar distância entre eles. Eugene seguiu sacando a espada sagrada e o Winith de seu manto. Desferiu uma série de golpes com as duas lâminas e sangue negro jorrou do peito de Jagon. Mesmo assim, a besta não recuou e, em vez disso, deu um soco. Com um soco aparentemente simples, Jagon desencadeou uma força tremenda que quase parecia rivalizar até mesmo com os poderosos ataques de Moron. O poder negro que acompanhou o ataque foi igualmente devastador, varrendo tudo em seu caminho com uma força destrutiva. Apesar do fato de Eugene ter imbuído durabilidade nas penas que liberou com a proeminência, elas ainda não eram páreo para a força total do poder negro da destruição. As penas que Eugene havia espalhado anteriormente foram completamente destruídas com um único golpe. Independentemente disso, não era nada com que ele se preocupasse. Eugene poderia simplesmente espalhar mais penas. Consequentemente, ele executou seu plano com um único bater de asa. As brasas de sua chama roxa transformaram-se em penas antes de se espalharem pelos arredores. Quando Jagon deu outro soco, Eugene recuou e usou as penas espalhadas da proeminência para criar distância entre eles. Jagon foi rápido em segui-lo e rugiu ao se aproximar de Eugene. Boom! 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 Em pouco tempo, os dois se moveram do castelo para a cidade. A cidade estava em ruínas, com seus edifícios altos reduzidos a escombros. Povos demônios e bestas demoníacas vagavam pelas ruas, alimentando-se de sua própria espécie em meio à carnificina. A visão era horrível, mas servia apenas para alimentar a determinação de Eugene. Eugene se virou, não aumentando mais a distância entre ele e Jagon. Em vez disso, atacou a besta com um relâmpago que o acelerou ainda mais. Jagon parou e olhou atentamente enquanto Eugene voava em sua direção. Ele já havia identificado a localização das penas, e não havia mais nenhuma atrás e ao redor de Jagon que Eugene pudesse usar como pontos de teletransporte. No entanto, não acreditava que o humano estivesse simplesmente atacando-o pela frente como um idiota. Podia ver que Eugene estava espalhando mais penas enquanto acelerava,
Então Jaegon teve que se preparar para perseguir a presa que desapareceria. Eugene sabia que morreria se fosse atingido. Ele tinha um forte palpite sobre isso. Foi uma sorte ele ter tido a chance de lutar contra Moron antes desta batalha contra Jaegon. Talvez tenha sido porque Eugene tinha experimentado o poder ridículo de seu companheiro através de uma surra, mas ele sentiu que o poder absurdo de Jaegon era bastante manso. Por estar bastante acostumado a enfrentar um poder tão ridículo, Eugene não entrou em pânico e também não ficou nervoso. Quando Jaegon lançou seu ataque, Eugene permaneceu imperturbável, movendo-se exatamente como pretendia naquele momento. Em vez de saltar para uma pena como havia feito antes, Eugene coordenou a aceleração do raio e torceu o corpo para evitar o ataque de Jaegon. Shen, Shen! Eugene executou rápida e habilmente uma série de golpes no braço de Jaegon com a espada sagrada, e Wynneth, ao passar por ele. Num piscar de olhos, Eugene se virou e usou ambas as espadas para decapitar seu inimigo. A cabeça de Jaegon foi separada de seu corpo e lançada voando no ar. Seus olhos estavam arregalados com uma expressão de choque e descrença, enquanto olhava para Eugene. Eu também cortei a cabeça do seu pai várias vezes, disse Eugene com um sorriso malicioso ao passar por Jaegon. Jaegon não entendeu as palavras de Eugene, mas não se importou em fazê-lo. Em vez disso, se enfureceu, pois esta foi a primeira vez que foi decapitado. Jaegon não retribuiu o sorriso presunçoso. Ele não tinha vontade de fazer isso. Jaegon estava ficando frustrado e irritado, porque a caçada não estava acontecendo do jeito que ele queria, e estava furioso, porque sua cabeça havia sido decepada. Sua pura intenção assassina estava agora contaminada com ódio e malícia, produzindo uma energia maligna. O poder da destruição se curvou à malícia de Jaegon, criando o que parecia ser um enorme maremoto. Mesmo que Jaegon permanecesse imóvel, uma onda interminável de poder negro varreu o espaço. Enquanto isso, a espada sagrada na mão de Eugene emitia uma luz brilhante para proteger seu portador. Fuá! Os restos do castelo do dragão demoníaco desapareceram completamente. Não. Pelo contrário. Todo o terreno do castelo havia desaparecido. Eugene parou no ar, olhando perplexo para a cena diante dele, enquanto tomava nota do anel de Agaroth. Seus ferimentos leves começaram a se regenerar rapidamente. Meu Deus, disse Eugene com um sorriso surpreso. O que restou depois que o tornado de poder negro engoliu quase tudo foram simplesmente pedaços de carne se contorcendo. E esses pedaços se contorcendo eram Jaegon. A explosão de poder negro destruiu completamente seu corpo, e agora estava em processo de regeneração. No entanto, Jaegon não estava sendo regenerado em sua forma original. Em vez disso, o resultado da regeneração era um corpo muito maior e mais cruel do que antes. Com isso, a sensação sinistra de destruição ficou ainda mais forte. Eugene balançou a cabeça enquanto sufocava uma sensação de náusea. Ya! De repente, ele ouviu um grito estridente vindo de baixo naquele momento. Rhaenyra não pretendia sair do subterrâneo até que tudo estivesse concluído. Ela havia planejado ficar dentro de seu santuário seguro e esperar a tempestade passar, e de fato, foi isso que ela fez. Rhaenyra não fez mais nada. Mas mesmo assim, a terra acima dela desapareceu casualmente.